Olá, amigos, tudo bem? Estou agora só esperando que Rafael Lavarini aceite a solicitação para que a gente possa dar início, de fato, a esta conversa sobre ansiedade. Estou vendo os amigos entrando, Paulinha, a Jane, minha mãe. Bom dia a todos. Acho que ele está entrando. Olá, meu Oi, amigo isso. Rafael. Bom dia, Bom tudo bem, meu dia. irmão? Tudo bem, graças a Deus. É Tudo um ótimo. prazer, é um prazer imenso que ter você aqui para essa conversa e ainda mais é, ter conseguido, né? Porque muitas vezes a gente tenta e não consegue. Então, estou feliz em ter conseguido. Então, de antemão, eu quero te agradecer e quero te apresentar. Eu sei que você não gosta muito de elogios, mas eu quero te apresentar aqueles que ainda não te conhecem. Rafael é natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, divulgador espírita e ele é orador desde os 16 anos de idade, não é isso? Sim. E grande estudioso do apóstolo dos gentios, que é o Paulo de Tarso, no qual eu vim me apaixonar por Paulo de Tarso através de uma palestra sua aqui em Caruaru, foi onde eu vim descobrir realmente a força de Paulo de Tarso para o cristianismo. E é fundador da APAC, que aqui de Paulista. Depois eu vou dar um espaço para que você fale um pouco dessas obras, desses trabalhos, que são trabalhos, eu acho, bem edificantes e muito positivo. E é bom que as pessoas conheçam, até para que as pessoas possam abraçar e de alguma maneira possa ajudar os trabalhos junto a você. Então, assim, estou te dando espaço agora para que você fale um pouco mais e daqui a pouco a gente possa, de fato, entrar conversando um pouco sobre ansiedade. Sim, primeiro eu quero te agradecer, Rilson, pelo convite, né? É um tema muito importante para todos nós tratarmos, principalmente porque é um tema que nos atinge, né? Se não atinge a nós mesmos, um familiar, ou algum momento pode também vir a nos visitar, né? O processo de ansiedade. Então, acho muito válido a gente falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que estão angustiadas, sofrendo, né? E muitas vezes não sabem identificar e pode ser um processo de ansiedade. E aí, a partir de uma fala, de uma conversa como essa, a gente consegue auxiliar, né? Essas pessoas a ter uma compreensão e assim vencer essa dificuldade. Então, eu te agradeço, não só pelo convite, mas pela escolha do tema, que é muito importante. E a gente vai compartilhar aí não só com você, mas com as pessoas também que estão nos acompanhando, que certamente vão fazer perguntas, né? Fazer colocações, para a gente ter uma linha de Isso, raciocínio bem legal sobre o tema. isso. Então eu quero iniciar deixando um dado da OMS, que o Brasil, né, é o país com maior índice de ansiosos. Na verdade, é uma média de quase 19% da população. Chega aí a quase 19 mil, ou milhões, perdão, milhões de brasileiros que são acometidos da ansiedade. Eu já fui, eu sofro de ansiedade, porém eu tenho controlado mais minha ansiedade através do autoconhecimento para o autodesenvolvimento, assim como tem muitas passagens de Paulo de Tarso que fala muito disso também. E eu fiz uma enquete esses dias, então 80% praticamente do pessoal que respondeu sofria de ansiedade. Então a gente vê que esse dado da OMS está bem abaixo do normal, né? Porque a gente muitas vezes tem pessoas que têm ansiedade e nem sabe que tem ansiedade. Acha que aquilo ali é apenas um nervosismo do momento, mas nem conhece. Eu mesmo não sabia quais eram os sintomas de ansiedade desde que eu vim a ter ansiedade, né? Então, assim, E eu é te engraçado pergunto, também, Hilson, dentro disso que você disse, né, que às vezes esses dados eles são maiores do que a gente imagina, porque é algo que, mesmo que atualizado, a cada 2 ou 3 anos, muda muito, né, e esse fluxo sempre aumenta. É só a gente observar, por exemplo, a postura das pessoas nas redes sociais, né, no nosso ciclo familiar, quando começou o isolamento social. E aí, uma das primeiras posturas que nós, seres humanos, começamos a ter nesse momento
foi dizer assim, olha, tomara que isso passe logo, tomara que passe logo, podia passar. E aí a gente começa a perceber, não é? As pessoas têm dificuldade até de respeitar o tempo de lei, o tempo da lei de Deus, né? O tempo das coisas naturais, o tempo de uma aprovação. Então a aprovação mal havia começado e a gente já estava ansioso para que na próxima semana a gente voltasse à nossa vida social normal. E a gente continua ansioso com isso e sofrendo com isso, né? E a gente não vê que tem uma grande mensagem nesse isolamento social mesmo, até para controlar essas emoções nossas, que tanto tem nos prejudicado, né? Enquanto seres integrais, porque quando não se controla bem um processo emocional, eu acredito que essa influência, ela não vem apenas agredir algo no nosso corpo físico, mas também ela acaba agredindo e nos adoecendo mentalmente, ela acaba agredindo e nos adoecendo nas nossas relações sociais, e também ela nos adoece espiritualmente. E aí a gente começa a entender que esse processo é muito sério, e que se a gente não tirar o pé do acelerador, no ritmo que as coisas estavam indo, a gente vai estar cada vez mais enfermo, né? E enfermo na integralidade, não só no corpo físico, mas enfermos da mente, enfermos nas nossas relações e também nas nossas questões espirituais, né, Rilson? Exatamente. Então eu queria começar, você já deu uma boa exploração dos dias atuais, e a gente já imagina o quanto de ansiosos estão sendo descobertos hoje, né? Ficando em casa. Então, tem gente que sofre de todos os sintomas e agora está descobrindo que realmente é ansioso. E muitos daqueles que vão sair desse momento de isolamento, ansiosos, com depressão e vários outros sintomas no qual determina ansiedade, depressão e vários outros. Então, quero dizer o seguinte, ansiedade é uma realidade pertinente ao espírito, já que a gente sabe que o espírito sobressai a todas aquelas manifestações da carne? Olha, a maior característica do espírito, segundo Allan Kardec, é a inteligência. É a faculdade de pensar, de raciocinar, né? A própria doutrina espírita, ela nos convida a uma fé racional. E aí a gente começa a perceber que isso não é uma característica do espírito, mas muitas vezes é potencializada, em especial pela quantidade de erros que a gente tem cometido com as oportunidades que temos nas diversas reencarnações. E aí, nesse nosso inconsciente espiritual, nós carregamos assim uma obrigação de acertar, não é? A gente carrega aquele peso da culpa ainda, pela falta do auto-perdão, muitas vezes, de compreender que aquilo ali passou e que o que vai importar é de agora em diante. Mas eu acredito que o que mais influencia nesse momento, não é a consciência coletiva, Rilson. E essa consciência coletiva, ela nos arrasta muitas vezes a processos dolorosos no que tange as questões emocionais. Quando não são bem controladas, podem se instaurar uma doença. E aí a gente hoje vive numa consciência coletiva, numa bolha, em que tudo é para ontem, né? A chamada correria. A gente ouve muitas pessoas falando assim, eu estou na correria, eu estou agarrado demais. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está aí nessa correria, quando a gente está agarrado demais, a gente normalmente está escravo de alguma situação, né? E você está escravizado sem ter tempo para você, sem ter tempo de respirar, e de ter uma fé racional. E a fé não é só ligada às questões religiosas, é em todos os âmbitos de nossa vida, né? Para enxergar tudo que a gente tem passado e vivido, certamente a gente vai sendo cada vez mais engolido por essa bolha social, né? Por essa consciência coletiva, tendo dificuldade de trazer a nossa essência, o nosso individualismo, e aí a gente vai entrando nessa onda, né? E hoje essa onda de ansiedade, ela domina. E eu acho até que há uma grande disputa, viu, Wilson? Existem os que estão depressivos e os que estão ansiosos, né? E a gente tem que buscar muito um ponto de equilíbrio. Tem uma frase de Pedro na obra Paulo Estevão que me chama muita atenção. Ali o discípulo de Jesus nos fala que a melhor posição da vida é o equilíbrio. Então uma frase simples, mas que diz muito. A melhor posição da vida é o equilíbrio. E aí a gente entende que talvez a grande luta nossa, enquanto seres humanos, é achar esse ponto de equilíbrio diante das lutas que a vida traz para a gente, né? Seja no ambiente de trabalho profissional,
seja as nossas provações familiares, até mesmo os desafios que a gente tem dentro dos templos religiosos. Então, é achar o ponto de equilíbrio para a gente não sofrer muito com os erros, e aí a falta do auto-perdão, né, e do arrependimento, com frutos de arrependimento, nos traz depressão, e aquele processo de ansiedade, de querer fazer tudo que a gente não fez de um dia para o outro, nos traz esse processo de ansiedade. E às vezes a gente mistura as duas coisas, né? O processo de angústia e depressão com ansiedade. E aí, realmente, a complicação é ainda mais grave. A gente percebe que sempre na história das religiões, enfim, se você pegar o Alcorão, a Torá, os ensinamentos de Budas e o próprio Evangelho, no qual a gente é seguidor, a gente vê que tem sempre uma preocupação do alto para nos levar para o hoje, para nos trazer para o hoje, né? Nos leva naquele pensamento, não nos preocupei com o dia do amanhã, né? Então a gente sempre analisa esse fato, até porque a gente está muito ligado no ontem, no passado, o qual já se passou, a gente não pode fazer mais nada, está preocupado no amanhã, o qual possa nem chegar a vir isso amanhã, mas para se fazer o amanhã a gente tem que trabalhar no hoje. Então é como se tivesse 45% ligado no passado, 45% só imaginando o futuro e pouca gente preocupada no hoje. O que é que tu analisa nesse pensamento? Olha, tem uma mensagem de Chico Xavier, que para mim é a mais linda que ele recebeu até hoje. Inclusive, a história do recebimento dessa mensagem é linda, sabe, Rilson? Eles estavam numa reunião íntima, em Belo Horizonte, com alguns amigos, isso na década de 80. E o Chico se emocionou muito, 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 muito. Ele começou a chorar, chorar, chorar. E ali, então, Chico Xavier, ele começa a psicografar. E essa mensagem, o título dela é Vozes do Espírito. E a assinatura dessa mensagem é assinada da seguinte forma: O Espírito. E aí, alguns amigos mais próximos de Chico puderam constatar depois que essa mensagem era de autoria espiritual do próprio Cristo. Então, uma mensagem de autoria de Jesus. Então, a gente imagina que mediunidade era aquela do Chico, né? E em uma parte dessa mensagem, ele vem nos falar que o passado é a nossa advertência. O presente é a nossa oportunidade. E o futuro, a nossa promessa. Então essa definição, na mensagem Vozes do Espírito, eu acho linda. Porque fala, olha, o passado é advertência. Inclusive, quando a gente vai dirigir um carro, o retrovisor ele serve para a gente ficar só olhando para o retrovisor, ou para a gente usar como uma advertência, né? Olha, deixa eu ficar atento, deixa eu dar uma olhada para ver se tem algum perigo, né? Se tem algum risco. É nesses momentos que a gente usa o retrovisor. É nesses momentos que a gente tem que olhar para o passado. Só para ver se tem algum perigo, aquela postura, aquele caminho que a gente vai querer seguir. Eu vou dar seta e vou querer atravessar para o lado esquerdo, eu vou procurar esse caminho, eu vou fazer essa escolha na minha vida, deixa eu analisar diante das escolhas que eu já fiz e me frustrei, e que não deram certo, e que não estavam em concordância com a lei de Deus, que eu desrespeitei o meu irmão, que eu deixei de cumprir o meu papel de homem do bem, e que me arrependi. Deixa eu analisar para ver se ao dar certo e entrar para cá, eu não vou cometer o mesmo erro. Por isso que o passado é advertência. Mas não é um espaço do tempo que nós precisamos continuar vivendo nele, não é? Porque senão a gente vai trazer uma carga depressiva e que vai potencializar uma ansiedade também e que vai nos atrapalhar a aproveitar a oportunidade. E aí o Chico vem falar que o presente é a oportunidade, não é? E o futuro a nossa promessa. Então não tem como viver no futuro, ainda é uma promessa que vai se cumprir de acordo com o que fazemos com a oportunidade do presente. Nesse contexto, Wilson, a gente consegue perceber que o nosso sofrimento é ficar muito no retrovisor ou viver muito da promessa que ainda não se edificou, né? E esquecendo de trabalhar o presente. Mas mesmo trabalhando esse presente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a forma que estamos lidando no presente e trabalhando, né, e direcionando o nosso tempo, a nossa mente, também tem feito a gente sofrer muito. Também tem nos feito sofrer. Porque a gente quer resolver o problema de todas as encarnações em um dia. E aí você lembrou bem uma das passagens mais lindas que existe no Evangelho e que representa muitos dias atuais, né?
que faz parte do Sermão da Montanha, inclusive, né, nas bem-aventuranças, quando Jesus vem nos afirmar que a cada dia basta o seu problema. Então a gente está no dia de hoje tendo que resolver um probleminha, só que nós já estamos pensando no problemão do dia de amanhã ou de depois do amanhã. E aí a gente não consegue resolver o probleminha de hoje porque a gente ficou projetando só o de amanhã. E aí chega de amanhã, nós vamos ter o de amanhã e o de hoje, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Esse foi o ensino do Cristo que não nos fala para a gente pensar numa forma de resolver, mas vamos fazer uma coisa de cada vez. Hoje nós temos que resolver essa questão, vamos resolver essa questão. Não é? E ele vem trazer uma outra conotação para esse discurso, e aí a gente entende que o Cristo, ele tinha uma visão atemporal, né? Certamente a mensagem dele é para todos os séculos. E muitos desses processos nossos de ansiedade, Wilson, eles são ligados às questões da matéria, né? Às questões de posse. E talvez Jesus, entendendo isso, naquele mesmo momento que ele fala que a cada dia basta o seu problema, entendendo essa onda de ansiedade, né? Que nós nos revestiríamos nesse tempo, o Cristo vai e fala o seguinte: olha, observe os pássaros no céu. Eles não trabalham, não semeiam, não juntam em celeiro, ou seja, não tem conta poupança, né? Não tem um colchão para esconder o dinheiro debaixo do colchão, mas a eles não falta o necessário. Vocês são muito mais na criação divina do que eles. Óbvio que Jesus ali não incentiva a gente a ser preguiçoso e não trabalhar, né? E não colocar em movimento as nossas forças. Mas ele fala, olha, cumpra o seu papel e não se preocupe, porque tudo vos será acrescentado segundo a misericórdia divina. Faça a tua parte que o céu te ajudará. Não há necessidade de criar esse monstro que não existe. Não é? Então Cristo era atemporal. E ele ainda vem falar o seguinte, ele arremata dizendo, observai os lírios no campo. Não é? Nem mesmo o rei Salomão, que é o mais poderoso que já passou por aqui, o que construiu o templo mais belo, nem Salomão consegue se vestir com a beleza dos lírios do campo. Não é? E vocês são muito mais na criação, ele afirma novamente. Então, Jesus ele traz essa psicologia da calmaria, não é? Sem perder a nossa responsabilidade do trabalho, não é? Do nosso compromisso de cada dia, mas ao mesmo tempo achando o ponto de equilíbrio, sem entrar em desespero, sem entrar nesse processo de ansiedade que tem carregado a humanidade toda, né, Wilson? Exato. E tu falando aí, eu lembrei também, pegando para os dias atuais, justamente nessa quarentena que estamos vivendo, Augusto Cury, ele fala muito na questão da síndrome do pensamento acelerado, né? De repente a gente está aqui no celular, está olhando o WhatsApp, passa do WhatsApp já vai para o Instagram, do Instagram vai para o Face, do Face vai para a conta online, daqui a pouco vai para o e-mail, e isso não cessa, a gente está sempre querendo se atualizar, e algo que a gente imagina que aconteceu, e muitas vezes não, a gente escuta um bim no celular, já vai lá e fica trocando de conta o dia todo. Ah, será que aquela foto alguém já curtiu? Será que já tem algum comentário? Então, tudo isso exerce uma carga muito grande em cima da gente. E principalmente hoje que a gente vê uma falsa realidade, né? A gente vê as pessoas colocando na internet, nas redes sociais, coisas de sua vida que, na verdade, não são verdades. Eles tentam te vender essa ilusão e a gente termina comprando essa ilusão. Então, quando a gente vê que a gente não está igual à vida daquela outra pessoa, poxa, essa pessoa só vive feliz, só vive sorrindo, aquela foto ali com o marido sorrindo, que na verdade, depois do clique da foto já tá cara feia, ninguém tá vendo, né? Os bastidores, a gente só tá vendo o palco, na verdade. Então a gente fica triste, porque olha e, poxa, esse cara, essa pessoa vive muito feliz e eu estou aqui, né, vivendo uma realidade totalmente diferente, que Deus é esse que está ajudando e não me ajuda, eu que tanto trabalho. Então isso faz com que a gente já crie um peso nas costas e até deixe de acreditar na divindade, porque não estaria sendo justo aquela pessoa que faz pouco e ganha tanto, e eu que faço muito e ganho pouco. É engraçado, né, Rio? Se você falar isso, às vezes uma foto que uma pessoa posta, nós já achamos que aquela foto representa a vida dela e que a nossa vida está indo na contramão, né? Então, o Wilson vai lá, posta uma foto de um prato bonito de comida
que ele está alimentando aquele dia e eu estou aqui indignado, que eu estou tomando café, pão e manteiga. Pô, só o Rios que consegue comer desse jeito e eu não, né? E o outro posta ali aquele lugar maravilhoso que está viajando. E a gente vê também que tem muita a questão da inveja ainda, né? Do nosso egoísmo. Ainda que a pessoa possa que está feliz, a gente fica incomodado com aquilo e aí a gente entra em processo de ansiedade porque a gente queria estar igual a pessoa. Então, existem aí, acho que dois caminhos. Primeiro, alguém que está querendo demonstrar na rede social algo que não é, porque cria-se essa necessidade, não é? E o outro ponto é a gente estar com inveja daquela pessoa que está expressando ali uma pseudo-felicidade. É como se a felicidade estivesse no prato de comida, ou na viagem que se faz, ou na roupa que se veste. Não é? E a gente vê que a felicidade é uma mensagem muito mais profunda que essa. E eu fiquei refletindo hoje no café da manhã, pensando, né, nesse tema, ansiedade. E hoje eu tenho 32 anos, Lúcio. Mas eu lembro que na minha infância, e aí não tem muito tempo, né, vamos colocar aí há 20 anos, como que era desenhado e figurado as questões da família, né? E aí eu me lembro com as duas irmãs, com os meus pais, e quando o papai não estava trabalhando, né, mamãe sempre trabalhou muito em casa, ele sempre estava conosco, e ali a gente tinha alguns momentos do dia como grande acontecimento, como por exemplo o momento de almoçar junto. Papai sempre vinha fazer o horário de almoço em casa, do trabalho, e aquilo ali pra gente não tinha obviamente celular, a televisão ficava lá na sala, né, isolada de perto da cozinha, então reunia todo mundo ali, e o grande acontecimento era um olhar no olho do outro e contar as novidades, né, e ali compartilhar, as crianças contar como foi o dia na escola, os pais contar uma história engraçada que aconteceu no trabalho, a mãe muitas vezes puxar a orelha ali e falar de uma malcriação e a gente ficar, né, ouvindo ali o corretivo. Então, os grandes acontecimentos era o olho no olho, né? Era o diálogo em família. E hoje, muitas vezes, a gente tem perdido isso porque a gente está ansioso demais em querer saber o que fulano, ciclano e beltrano está postando, né? Ou o que eu vou ter que fazer também, porque a pessoa está viajando, a outra conseguiu aquele emprego, o outro... e eu preciso fazer alguma coisa. E às vezes a gente está esquecendo do essencial, né? E de repente, o coronavírus, que todo mundo acha que é um vírus, na verdade é um processo de quimioterapia, né? Para curar o nosso câncer aí de ansiedade, depressão, e fazer com que a gente olhe diferente, novamente para dentro dos nossos lares, para dentro das pessoas que estão conosco, né? E o convite é resgatar valores, isso. Resgatar valores. Principalmente valores da família. E quando a gente não tem essa consciência, a dor fica muito mais profunda mesmo. Inclusive ao ponto de deixar a gente não só com ansiedade, mas com ansiedade, com depressão, e muitas vezes ainda dando um passo para a síndrome do pânico, né, meu amigo? Feito você disse, o vírus, na verdade, imagino que ele fez com que a gente parasse lá fora, para que a gente desacelerasse essa síndrome do pensamento acelerado, a gente desacelerou. Nas primeiras semanas a gente estava ainda acelerado, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que comprar, eu tenho que correr, eu tenho que ganhar, e de repente as coisas aos poucos foram se assimilando, e a gente viu que a gente não conhecia a nossa esposa, a gente não conhecia mais os nossos filhos, porque antes se perguntasse, o que é que aquele jogo que tinha antes, de acertos sobre a outra pessoa que você convive, o que é que sua esposa gosta mais de comer? Difícil por isso é que a gente não soubesse. Qual o horário que ela gosta de assistir TV? Seu filho, qual a brincadeira que ele mais gosta? Porque antes a gente sabia, né? Meu pai sabia o que eu mais gostava. Eu gostava muito de empinar pipa. Eu gostava de bola de gude, aquelas coisas, brincadeira de rua. Tinha um horário que a gente saía, ia encontrar os amigos e a gente escurecia, a gente voltava para casa. A gente sabia tudo um do outro. Hoje em dia a gente não sabe, então você vê que o índice de violência contra a mulher aumentou, o índice de violência contra os animais também aumentaram, porque a convivência em si que a gente não tinha, a gente ficava junto mesmo, vamos dizer, 4, 6 horas por dia. Hoje a gente está praticamente 24 horas em casa, então aquela divergência que com a distância era controlada, agora não. A gente tem que aprender a perdoar mais as pessoas que estão ao nosso lado. A gente tem que saber ouvir mais, porque muitas vezes a gente quer só falar, mas só o ouvir já é uma caridade.
Então, às vezes, aquela tua esposa ou aquele teu marido, ele está apenas querendo botar para fora seu filho. Não, que não faz isso. Não, a gente tem muito não aos nossos filhos. Podendo a gente apenas dizer, sim, filho, diga o que é que você quer falar. Só porque a gente está assistindo uma TV, o filho chega, a gente já empurra o filho como se fosse algo, uma aberração naquele momento. Não pode fazer isso, né? Enfim, então esse momento é um momento no qual a gente pode estar refletindo sobre as pequenas coisas e como a gente trata as pessoas que estão ao nosso lado, principalmente aquelas que são mais caras ao nosso convívio. Porque a gente, modificando aqui, a gente vai modificar a nossa rua, vai modificar o nosso bairro, a nossa cidade e o nosso país. A mudança não vem de cima para baixo, não. Vem de baixo para cima e não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. A partir daí que a gente vai conseguir mudar a todos ao nosso entorno e, consequentemente, a vivência do mundo como um todo. Sim, e tem uma outra questão também, a gente tem que repensar, que é como que será a configuração da nossa vida quando passar esse período. Porque a gente vê o pessoal com uma sede de leão, né? Quando passar isso eu vou voltar, vou trabalhar e vou recuperar o tempo perdido, então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque senão a gente pode potencializar uma situação que já era crítica. E ao invés de aproveitar, né, esse momento de calmaria para desacelerar a nossa volta, quando a gente voltar, vamos trabalhar, mas vamos equilibrar as coisas. Vamos ter mais tempo para a família, vamos ter mais tempo para a gente, fazer a caminhada, cuidar da alimentação, não é? Ler um bom livro, ter um momento de distração, de ligar uma televisão, de entrar na internet, sim, mas vamos sair e tentar tirar o pé do acelerador. Não é voltar com aquela sede e querer fazer tudo que não fez nesse tempo de quarentena. Eu acredito que não adianta só estarmos em casa se quando passar esse período a gente voltar ao mesmo ritmo, ainda mais acelerado, né? Algo tem que modificar, porque se a gente for ver o processo histórico, por exemplo, Wilson, as 10 pragas do Egito, foram 10 avisos que a espiritualidade deu para aquele povo, não é? E aqueles avisos, eles começaram de uma forma leve e aquelas pragas foram cada vez mais graves. Então hoje nós temos o coronavírus, que é muito grave. Se a gente não mudar, vai vir um problema muito mais sério lá na frente. Porque é a proporção da nossa mudança. Se você não aprendeu, vai vir sempre uma provação maior para te ensinar. Porque, infelizmente, a gente tem sido movido pelo sofrimento. E o convite é a gente aprender pelo caminho do amor. Vou dar um outro exemplo, Wilson. Eu vejo muito nos religiosos, e aí eu falo dos espíritas, né? Que é a nossa religião. Às vezes a gente gosta muito de apontar a religião do outro e esquece da nossa, não é? Eu vejo muito espírita, por exemplo, que vai no centro espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e que não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não é? E conheço muita gente que se preocupou muito com o filho dos outros e esqueceu, por exemplo, dos próprios filhos que foram buscar na droga a presença materna ou paterna. Então, a gente precisa pensar também, mas é que eu tenho atividade todo dia, eu sou dirigente de uma casa. Será que a gente não aprendeu que, por exemplo, um estudo do Evangelho, um estudo aí do Livro dos Espíritos, né? A gente não pode fazer por um aplicativo para aproveitar, ganhar tempo de deslocamento, ganhar tempo para estar mais em casa, né? Para aquelas vibrações ali da reunião, onde que está falando de Jesus nos aplicativos, aquilo ali está entrando para dentro dos nossos lares, né? E os nossos lares receber também com aquela oportunidade. Então, acho que é uma reflexão profunda que a gente tem que fazer nessa nova configuração das coisas. Óbvio que tem questões que não substituem a nossa presença física, mas a gente tem que começar a tentar estar mais em casa mesmo depois da pandemia, permanecer mais em casa, porque é o nosso porto seguro, né? É o que vai equilibrar os nossos processos ali. É o local onde a gente vai conseguir enxergar o passado no retrovisor e entender que o futuro, de fato, é essa promessa, né? E falando em problemas e dificuldades da vivência diária, todo mundo tem, né? Esse não é um mundo de felicidade, mas sim de momentos felizes, né? É momentos no qual a gente vai passar por vicissitudes da vida, no qual a gente vai aprender, né, sobre isso. E assim, grandes estudos sobre terapia e comportamento humano, ele diz que o que provoca os transtornos não é o que me acontece, e sim como eu reajo a eles. Porque, por exemplo, tem pessoas que sofrem muito na infância, tem uma dificuldade financeira muito grande, é abusado de várias maneiras e dão uma resposta positiva à vida lá na frente.
E já tem outras pessoas que, com menos do que isso, se entregam e não querem mais viver, vamos se dizer assim. Sim, Então, você vê que existe essa diferença, né? De como as coisas chegam do mesmo grau para as duas pessoas, porém, como é que eu vou reagir? Então, é uma oportunidade que a gente tem de fazer diferente e crescer diante dessa dificuldade, né? A gente absorver aquilo que aconteceu e mostrar à vida que a gente ficou mais forte. E não exato. aquele desculpismo que muitos têm. Ah, não, não vou fazer isso porque eu nasci pobre, eu não vou conseguir crescer na vida porque eu fui tão injustiçado quando eu era pequeno, eu fui tão abusado quando eu era pequeno, e se entregam. Acham que as pessoas vão ajudar porque você está sendo vítima. Na verdade, você que tem que se transformar para que as outras pessoas te enxerguem e assim dê o valor que realmente você precisa. Porque se não tiver o autoconhecimento, não tem a autotransformação. Sim, é porque normalmente a gente vai terceirizando sempre as responsabilidades em tudo, né, Rios? Desde as questões que nos foram acometidas no passado, aquelas que ainda nem aconteceu, não é? E às vezes a gente ainda coloca a culpa até nos espíritos, né? Eu tô sim porque é um processo obsessivo, é algum inimigo do passado que está fazendo isso comigo, e a gente nunca para refletir e pensar que nós somos o autor principal da nossa vida. E a gente consegue modificar qualquer quadro existencial. Tem uma mensagem que tem sido muito significativa para mim, eu sempre tenho falado ela também nas oportunidades, nesse processo de quarentena, que é uma mensagem do Velho Testamento, ela está lá em Provérbios de Salomão, e ela representa muito essa nossa rebeldia de termos, né, que aprender com as dificuldades e às vezes a gente não consegue entender a essência disso. E aí entra num processo de vitimismo, como você muito bem explicou. E essa passagem foi escrita por Salomão, faz parte dos Provérbios de Salomão, e está ali no capítulo 3º, quando Salomão escreve: Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Então, existem alguns corretivos de Deus na nossa vida. E o corretivo não é, por exemplo, uma pena eterna. Né? Você vai sofrer, vai ter que sofrer pro resto da vida. Não é isso. Qual que é a mensagem do corretivo, por exemplo, quando a gente está estudando, e aí você escreve algo à caneta, e você precisa passar um corretivo quando você erra aquele escrito. E o que o corretivo faz? Aquilo que você errou, ele passa a não existir mais, porque ele apaga, mas você já percebeu que fica aquela marca branca? Né? Ela te possibilita reescrever, mas fica ali uma marca. Né? E aquela marca, se a gente voltar naquilo que Chico Xavier fala do passado, é a nossa advertência. O passado é a nossa advertência. Então aquele corretivo ali nos adverte que naquele ponto, naquele momento, eu errei, mas aquele erro não significa fim da linha. Não significa fim da história, mas significa convite para escrever de novo. Convite para reescrever de uma maneira correta. Não é? Então a gente não pode rejeitar quando Deus vem e passa um corretivo. Ele está mostrando que a gente está precisando reescrever. Portanto, nós não podemos voltar a fazer as mesmas coisas. Voltar a cometer o mesmo erro. Porque quando o corretivo é passado pela segunda vez no mesmo lugar, já começa a correr risco de rasurar aquela folha, né, e de machucar mais naquele processo de dor auxílio, de dor escola, né, meu irmão? Exatamente. E justamente essa questão da dor e o sofrimento, e que a gente possa estar sempre visualizando o que a gente fez de errado, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, veja a pessoa sofrendo, o cara vai conversar, não, mas isso é tudo consequência de coisas que você fez, ou há pouco tempo, nessa mesma existência, ou existências anteriores, indiferente de você acreditar ou não de uma vida anterior e uma posterior, assim como o sol nasce todos os dias, diferente de você acreditar ou não, ele está nascendo ali, Exato. não é verdade? Né? Então a gente tem que estar sempre preocupado, o que foi que eu fiz? Aí a pessoa, não, mas eu estou sofrendo tanto hoje, eu não fiz nada de mal para ninguém. Tá, mas você fez em outro momento, então essa é a oportunidade de você resgatar, é a questão do corretivo. Eu já fiz uma coisa errada, passei o corretivo, mas eu estou sempre vendo meu erro ali. Preste atenção para que você não errar de novo, né?
Então, essa é uma passagem interessante. E eu vejo muitas as pessoas também falarem muito do essa pessoa não tem mais jeito, não. A filho de peixinho, peixinho é. Pau que nasce torto vai morrer torto. E nem para esse exemplo de pau que nasce torto vai morrer torto funciona, porque se você uma plantazinha está nascendo troncha, você pega um tronco reto, bota, amarra ele e vai crescer perfeito, né? Então a gente tem sempre a oportunidade de mudar, nem que seja no último minuto. Por isso que eu não, o espiritismo não é a favor da eutanásia, né? Por conta disso, porque naquele último suspiro você pode se arrepender de todo o mal que você fez nessa existência. Não é que você vai ser perdoado, não, naquele momento, né? Porque a gente tem muita ilusão de dizer, não, a pessoa é assassina, é estuprador, é isso, aquilo, outro, e de repente virou um evangélico ou foi para qualquer determinada religião, já mudou. Na verdade, não. Ele mudou naquele momento, se for de verdade, só que as consequências do que ele fez, em algum momento, ele vai responder por esses atos. Né? Então a gente vê muito essa contradição, essa coisa desse tipo. E fora, às vezes, que a gente delega a outra pessoa a nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente delega a Deus. Não, eu vou entregar a Deus. Ele não vai fazer, porque é a mesma coisa você tem um jogo de futebol, eu torço por Santa Cruz, tem o outro cara do meu lado que é torcedor do esporte, a gente está jogando contra, Deus, me ajuda para o meu time ganhar. Certo. Aí ele ajuda a mim e ajuda o outro, mas ele dá mérito àquele que melhor trabalhar, não é verdade? Sim. E a gente fica tentando entender, né? Porque ainda a nossa fé é muito pequena. O tanto que esses ensinos do Evangelho, do Velho Testamento, eles são atuais, né? E estão relacionados a essas situações cotidianas, como você citou. E quando ele fala também do corretivo, né? Ele faz uma comparação que Deus gosta da gente na mesma proporção que um pai gosta do filho e repreende o filho ali quando está errado. E se a gente for ver, quando, por exemplo, um pai dá um castigo para o filho, olha, você vai ficar sem celular, você vai ficar sem videogame, você vai ficar sem jogar bola na rua, porque você teve essa postura errada. A primeira reação emocional da criança é a ansiedade. Ainda que seja uma criança bem novinha, ela vai espernear, ela vai ficar agitada, ela vai demonstrar emoção de ansiedade. O pai que tem inteligência emocional e a mãe que tem inteligência emocional não vão ceder a esse processo emocional da criança. Porque, olha, por que a criança ela dá birra? Por que ela faz pirraça? Por que ela fica mal-humorada e não conversa com o pai quando é proibida de jogar o Free Fire, por exemplo? Porque muitas delas sabem que fazendo isso vai desestabilizar o processo emocional dos pais e vão conseguir chegar onde querem. Não é? Será que a nossa rebeldia desestabiliza o processo emocional de Deus, do nosso Pai? Será que a nossa ansiedade, a nossa histeria, vai fazer ele cessar o nosso problema? De forma alguma. Né? É o que você falou, Deus não vai resolver o problema. Se ele colocou ali, meu filho, é a gente que tem que resolver. É a gente que tem que encarar. Somos nós que temos que ter coragem. E aí é semelhante ao pai que já tem esse processo de entendimento e de equilíbrio, que consegue castigar e não ser movido no seu emocional de acordo com o processo emocional que o filho representa diante daquele castigo, porque o pai sabe que aquela punição vai ser positiva e é extremamente necessária. Assim como Deus nos ama e sabe que todo esse processo que estamos passando é justamente um convite para acharmos o ponto de equilíbrio, não ficando muito apegados ao passado e trazendo depressão, tampouco muito preocupado em querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Querer estar no futuro sem valorizar o presente. E essa questão que tu citou muito bem, a questão dos pais sempre cederem aos filhos, e principalmente nessa época, né? Nesses dias mais atuais, porque por estarem tão fora do convívio dos filhos, então a recompensa é sempre dar coisas materiais ao filho, que na verdade muitas vezes eles não querem aquilo. Eles querem o carinho, o amor, o convívio, brincar junto. Né? Então, uma forma de compensar a ausência dos pais é aquele brinquedo novo. Vamos ali que papai vai comprar tal coisa. Vamos ali, é tudo material. Você vê que é tudo materialista.
Então você não está ensinando seu filho o amor, né? O convívio, de estar junto, de saborear as pequenas coisas da vida, né? É sempre, não, fica quietinho que o papai vai te dar tal coisa, fica quietinho que você vai conquistar tal coisa. Então a gente não dá oportunidade para que nossos filhos cresçam e evoluam através do nosso exemplo. Porque o exemplo está sendo negativo, né? Está praticamente comprando o amor do seu filho, né? Então, esse é o pensamento em cima disso que tu falou, e eu acho que a Tem gente tem que uma, tem, refletir tem, muito nesses dias. tem um comentário muito bacana aqui da nossa amiga, falou que Deus não resolve o problema, mas Ele nos apoia, né? Ele direciona, muitas vezes, a resolução de tudo na nossa vida. E às vezes a gente não tem olhos de ver, né? Olhos de enxergar. A nossa rebeldia é tamanha que nos cega diante das possibilidades que Deus coloca no nosso caminho. Quando a gente fala que Deus não resolve o problema, Ele também não deixa de nos dar os meios de resolver. É por isso que Ele não resolve, porque Ele já está dando os meios de resolver, já está intuindo, já está nos fortalecendo. E acima de tudo, né? Deus nos ofertou o Filho, que é Jesus. E todas as nossas dúvidas, todas as dificuldades, a gente encontra no Evangelho. Então a gente tem que sempre ter o hábito de consultar, independente da religião, consultar o Cristo, né? Diante das adversidades que a gente encontra no nosso caminho. Dentro do que você falou também, Rios, eu fico lembrando de uma história que aconteceu comigo, sempre acontecia todo ano, na verdade. E eu gosto muito de contar também. Quando começava o ano letivo, ou pouco antes de começar, mais ou menos ali no início de fevereiro, final de janeiro, final das férias, geralmente eu pedia ao meu pai um tênis novo, porque aquele tênis eu queria ir para a aula, né? E geralmente eu gostava de tênis que dava para jogar futebol. Então eu ia para a aula e ainda conseguia jogar futebol com aquele tênis. E aí eu falava, pai, eu queria ganhar um tênis novo, que a aula vai começar e eu vou jogar bola com ele, eu aproveito para sair. A gente fala, não, eu vou... E antes era assim, pai, me dê um tênis para mim para a aula que eu vou jogar bola com ele e ainda posso sair. Me dá um desse aqui que ele ainda serve para mim sair, né? A gente gostava de usar, a gente valorizava, na verdade, as coisas, né? Mas era um que E aí chute, não. Sim, era o que chute, né? Quem não teve Aí, que chute? pois é. Aí eu pedi ao meu pai o tênis, né? E normalmente o papai falava a mesma coisa. Falava assim, olha, eu vou analisar o seu comportamento ao longo do ano, Rafael. Se comporte bem, tire boas notas, respeite sua mãe, trate bem suas irmãs. E aí, no final do ano, se eu tiver condição, eu vou comprar para você. E aquilo ali, na hora, era um banho de água fria, mas era um senso de realidade. De realidade. Os pais não viviam conosco num planeta das ilusões, como acontece hoje. Muitos pais, por exemplo, se endividando para satisfazer os processos de ansiedade dos filhos, que são projetadas nas conquistas de bens materiais. E aí, tem as conquistas, mas ao mesmo tempo não tem um preenchimento desse vazio existencial. Por isso que pais, filhos... Tá todo mundo nesse bolo, né? Todos nós estamos nesse bolo de depressão e de ansiedade. Só que meu pai sempre nos surpreendia. Né? Sim, e sim. ajudas que o céu te ajudará. Exato. E às vezes papai nos surpreendia, porque chegava, por exemplo, no meio do ano, ele falava, ô filhão, seu comportamento tá muito bom, toma aqui o tênis. Era aquela alegria, porque eu estava esperando ganhar no Natal. E aí teve um ano, Wilson, que passou meu aniversário, passou o Dia das Crianças, nada do tênis chegar. E eu falei assim, realmente esse ano vai ser no Natal mesmo. Né? E chegou no Natal, meu pai me chamou para uma conversa em particular. E quando o pai e a mãe chamam para conversa em particular, principalmente quando chama a gente pelo nome inteiro, né? Rafael, vem cá, senta aqui que eu quero conversar com você. Doía a espinha, né? Vai lá no fundo. E aí papai me colocou sentado para a gente conversar e falou, olha, eu quero te elogiar, meu filho. Eu estou muito, muito, muito feliz com sua postura. Suas notas esse ano foram boas. Tenta melhorar um pouquinho mais em matemática, né? Tá precisando de melhorar um pouco em matemática. A convivência em casa tá boa, tenta ter um pouco mais de paciência com sua irmã mais nova, não é? Ela é mais nova que você, ela não entende a vida igual você ainda. Então, assim, elogiava, mas sempre fazia alguns apontamentos pra gente melhorar. Aí, no final, ele me disse o seguinte, você tá merecendo ganhar o tênis. E ali me encheu de alegria, porque foi uma conquista de comportamento positivo o ano inteiro, para ter a possibilidade de ganhar o tênis no final do ano. E aí, papai afirma o seguinte, mas infelizmente eu não vou poder te dar o tênis esse ano. As coisas estão muito difíceis. Papai está passando por um período complicado, materialmente falando. Né? E aquilo ali, para mim, foi, por alguns segundos, uma grande decepção. Né?
porque eu tive um comportamento bom o ano inteiro, esperava ganhar o tênis, e aí papai confirma que meu relacionamento com todo mundo foi bom, que meu comportamento nota 10, mas não vou ganhar o tênis. Mas meu pai, ele não deixava de ser sincero conosco. Olha, eu não posso te dar o tênis porque eu não posso deixar de comprar o alimento, Rafa. Eu não posso deixar de comprar o leite seu todo dia, não é? E aquele processo ali, muitas vezes, de frustração, ele era só emocional. Ele durava mais ou menos ali alguns segundos, alguns minutos no máximo. E depois que passava aquele processo emocional de minutos, a gente passava a não estar revoltado, mas a admirar a figura paterna. A entender que todos os dias, quando o papai saía às 10 da manhã para trabalhar e voltava 2, 3 da madrugada, era fazendo um sacrifício pela família, para não faltar o alimento na mesa todos os dias, para não faltar com a presença dele também conosco. Ele corria na hora do almoço e estava ali com a gente, não é? Ele às vezes tinha que pegar serviço 10 da manhã, mas ia dormir 3, 4 da madrugada, mas acordava às 6 para tomar o café da manhã junto conosco, né? E para estar ali com a família. O sacrifício da minha mãe, dedicando-lhe como dona de casa, né? Trabalhando no lar, que é um trabalho tão digno e tão bonito. E aí a gente começa a enxergar os pais diferentes e ver o valor deles, por causa da sinceridade, não é? E aí a gente começa a perceber que o tênis, às vezes, a gente usava até ele estar furado, né? Às vezes ele estava furado, a gente continuava usando. Ele escorregava, ele perdia até a aderência, né? A gente tomava uns escorregão de vez em quando, mas a gente valorizava. A gente sabia que tudo aquilo ali era com sacrifício, era com luta, com dificuldade. Hoje a gente não valoriza nem os tênis que a gente calça. E os nossos pais ainda nem os tênis tinham muitas vezes para calçar, não é? Então a gente já teve muito privilégio, a gente já teve muito luxo. E o que a gente enxerga hoje é uma sociedade mesquinha, que os pais não conseguem ser sinceros com os filhos e querem comprar a educação com tênis, com roupa, com tablet, com celular, para serem substituídos no processo educacional e terem também mais tempo para vocês, né? E seja com aí as redes sociais, seja com as coisas fúteis. E o assunto é muito grave, o assunto é muito sério, né? E talvez o grande desafio nosso, Rilson, enquanto cristão, nessa quarentena, é resgatar os valores da família. Porque só através desse resgate, a gente vai ter o sustentáculo necessário para vencer esses processos de ansiedade, né, meu irmão? Exatamente. E a gente sempre enxergar essa questão da conversa, né? Porque antigamente, na minha época, não tinha essa... feito você falou, tinha muito diálogo. Ó, não posso, porque nesse momento a gente não pode comprar, mas sempre que possível eles faziam os nossos gostos, porque eram em 3, eu, minha irmã e meu irmão, então sempre tinha aquela coisa, tinha que ser dividido ou só compraria se desse para comprar para os 3, né? E tinha muita questão do olho no olho. Se a gente fizesse alguma coisa errada, só bastava olhar, eu preferia levar uns tapas do que aquele olhar que meu pai dava para mim, né? E assim, a gente observar e perceber que as crianças, elas estão num corpo de criança, porém o espírito é muitas vezes até mais velho do que o nosso. Então, a criança, ela necessita, ela entende, principalmente hoje em dia, ela entende muito o que você fala. Então, você não pode, ou você não tem condições, ou você quer expor a realidade, pode falar, puxa a criança, fica na altura dos olhos dela e fala, que você vai ver a diferença que essa criança vai mudar de atitude após essa conversa, né? Então, assim, a gente está chegando agora aos 50 minutos, a gente fechar menos de uma hora, né, que é para poder conseguir ficar com essa live aí. Eu queria só expor a minha ansiedade, como foi que eu tratei. A OMS, ela diz assim, que existem 3 tratamentos, né, que seria, primeiro, medicamento, segundo, terapia, ou a junção dos dois, né, medicamento e terapia. No meu caso, eu fui para a terapia, eu usei medicamentos ditos naturais, porém, os efeitos que me causavam era pior do que esses medicamentos tarja preta. Então, eu disse, não, é melhor sem medicamento. Mas uma outra coisa que me ajudou foi o hormônio do sono, melatonina. Então, lógico, você tem que ir ao médico e ele vai te passar e ver a necessidade realmente. Porque o sono, ele influencia muito nessa questão da ansiedade. Então, me ajudou muito. E uma outra coisa que eu queria ensinar aqui, existem muitos ensinamentos de respiração, né?
Mas desses exercícios de respiração que eu faço e que me ajuda muito é o 4462. Eu botei como 4462. Você expira 4 segundos, 4 segundos, segura 4 segundos a respiração, solta, expira 6 segundos, esvazia totalmente pela boca, segura 2 segundos e volta o processo. Isso me ajudou muito. Aí uma vez a menina perguntou, e como é que eu ensino isso para uma criança? Eu digo, ó, você manda ela pegar assim na mão, como se estivesse com uma flor, respira, sente o cheiro da flor, 4 segundos, sopra agora esse cheiro, sopra na flor, e assim você vai ensinando a criança, como você disse, as crianças hoje estão ansiosas. Então, é uma forma de você estar junto da criança, ensinar coisas novas e não deixar apenas que a TV e os desenhos e os videogames ensinem, né? Até porque a convivência com nossos amigos, como era antigamente, a gente aprendia muita coisa na rua e chegava em casa, quando falava alguma coisa, você aprendeu isso onde? A vida ensinou, mas a vida de antigamente era diferente da vida de hoje. Então é mais importante que os pais hoje ensinem os seus filhos do que como era antigamente. Porque o que a gente aprendia não era tão pesado e tão perigoso como os ensinamentos de hoje que a gente aprende na rua, né? Sim, é engraçado que uma das coisas que a gente mais tem ouvido, né, e lido as pessoas postarem nas redes sociais nessa quarentena, é o seguinte, ô saudade que eu tô da escola, né, ô falta que a professora do meu filho tá fazendo, e outras, e as mães desesperadas, assim, eu não sei mais o que brincar com meus filhos, eu não sei mais o que oferecer para os meus filhos brincarem e distrair, é porque a gente esqueceu, né, a gente desaprendeu, e eu acredito que todos nós que hoje temos filhos, a gente recebeu dos nossos pais uma educação que precisa ser resgatada. E aí a gente realmente tem que fazer um esforço muito grande, porque é muito mais fácil estar olhando para a tela do celular do que dar atenção para o filho. Mas quem disse que educar é fácil, não é? Quem disse que respeitar pai e mãe é tarefa tranquila de ser feita? Requer esforço, né? E o verdadeiro cristão é aquele que se esforça diariamente para ser melhor. E que Deus possa abençoar cada um daqueles que nos acompanharam, que Ele possa te fortalecer, Wilson. Obrigado, viu? Por ter participado, por ter me convidado, na verdade, não é? E obrigado também por estar fazendo parte já da nossa família da APAC. Eu tenho certeza que você vai ser muito útil para todos nós. Já está sendo, não é? E a gente aí no trabalho de Jesus, no trabalho do bem, aliado à nossa transformação no ambiente familiar, a gente vai estar melhorando cada vez mais e deixando esses processos aí de depressão, de ansiedade, fazer parte do nosso passado como advertência, né, para aproveitar a oportunidade do presente e ter uma promessa fantástica no futuro. Muita paz a você, muita paz a todos que nos acompanharam e que a gente continue juntos, com Jesus sempre nos nossos corações. Sempre, sempre. Eu vou deixar um espaço aí a gente tem ainda 7 minutos, para que você fale um pouco da APAC, se possível, falar um pouco do refúgio. E ainda o outro que eu esqueci. Fraternidade. Da fraternidade, desculpa. Isso, exatamente. Se der tempo, você fala um pouquinho dos três, ou senão no próximo a gente fala de outro. Eu queria convidar desde já você para que a gente possa falar um pouco de Paulo de Tarso, certo? Vamos sim. Eu estou apaixonado e eu sei que você domina muito bem os ensinamentos de Paulo, toda a trajetória de Paulo, você fala com propriedade muito grande, tanto que você já visitou, né, locais onde Paulo de Tarso passou e fundou igrejas. Então eu acho bem interessante esse tema para que a gente possa fazer, se possível, na próxima quarta. Depois a gente fala pelo WhatsApp e vê se dá pra gente... Ele está aqui atrás, ó. A minha mãe brinca comigo, né? Ela fala que esse quadro aqui ele é assustador. E realmente o Paulo está muito sério ali, né? Aí com esse quadro dele aqui não tem como a gente não estudar, né? A gente não estudar e não dedicar, porque ele realmente está com um semblante ali bem firme. Mas assim... igual ali? Sim, talvez, quase. Eu fico imaginando que seria até uma covardia minha falar em poucos minutinhos aqui, em 5 minutos, sobre as 3 ONGs, né? Que a gente faz parte. Existe... Sim, aqui tem no meu perfil tem a descrição das 3 ONGs, né? Então você pode, inclusive, acessar o perfil de cada uma delas no Instagram. O Refúgio 343, que é um trabalho lindo, lindo, lindo com os refugiados venezuelanos. Eu faço parte como embaixador desse projeto. E a gente já acolheu mais de 500 pessoas da Venezuela, oferecendo a eles casa, oferecendo escola às crianças, oferecendo trabalho
ao chefe de família, né? E dignidade, oferecendo a eles o mínimo necessário para que eles possam caminhar com as próprias pernas, né? Nessa que é a maior crise humanitária do planeta. Então, toda sexta-feira, inclusive, nós temos live. Essa semana vai ser às 18 horas, sexta-feira, 18, sobre o Refúgio 343 aqui no meu Instagram. O Fraternidade Sem Fronteiras dispensa apresentação, não é? É uma ONG humanitária também que alimenta, que oferece mais de 400 mil alimentações por dia, né? Ajuda mais de 15 mil crianças, abraça projetos também no Brasil. No Nordeste, por exemplo, projetos de microcefalia, projeto das crianças chamadas crianças borboleta, né? Uma doença muito rara. Nós temos, por exemplo, retratos de esperança que leva dignidade, casa às famílias do sertão da Bahia. Então, assim, o Fraternidade é um projeto lindo, maravilhoso. E a APAC é o projeto que está na nossa alma, no nosso coração. Primeiro presídio do mundo sem armas, o primeiro presídio do mundo onde quem fica com a chave são os próprios presos. Nós conseguimos ter uma recuperação ali de 88% daqueles que adentram como presidiários, né? Porque a gente acredita que atrás de cada olhar tem uma história, acreditamos que ninguém é irrecuperável, e aqui também tem descrição da APAC. Aqueles que quiserem saber um pouco mais, pode entrar em contato comigo, aqui pelo Instagram, que a gente vai explicar. Então são obras maravilhosas, né? Que Deus dá a oportunidade de a gente só ser divulgador mesmo, ser esse instrumento de divulgar, para que outras pessoas abracem também a obra social, e assim a gente cresça. E quero finalizar também mandando um abraço para a minha mãe do coração, que está aqui nos assistindo, a dona Carminha, lá de Recife, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Ok, então desde já eu agradeço mais uma vez. E assim, eu quero encerrar e agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí. Chegou a 30 pessoas, 30 e poucas pessoas. E que a gente vai combinar aqui, ver se na próxima quarta-feira a gente pode fazer uma live aí sobre um pouco da história de Paulo de Tarso. E eu quero finalizar com uma leitura desse livro aqui, Vida Feliz, que é de Divaldo, né, com a psicografia de Joana de Ângeles. Então eu abri, antes de começar, eu abri aleatoriamente e caiu nessa mensagem que eu acho que é bem pertinente para o momento. Os violentos terminam por exterminarem-se, uns contra os outros, ou cada qual por si mesmo. A atitude de paz resolve qualquer situação beligerante, se o amor comandar os contendores. Toda reação, para cessar, deve ter sustada a causa que a desencadeia. Se esta é a violência, somente o seu antídoto, a prudência, conseguirá fazê-lo passar. Uma pessoa pacífica acalma outra. As duas alteram o comportamento de um grupo. Este pode modificar a comunidade e, assim por diante. Faze a tua parte, vencendo a violência. Então, agradeço a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, Rafael. Até a próxima. Obrigado, meu irmão. Tudo de bom, viu? Valeu. Abraço. Tchau, tchau.